Muito bom dia para você que já está ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Estamos chegando ao vivo, 10 horas 5 minutinhos. Esse é o seu canal de informação. Informação com muita qualidade, credibilidade, conteúdo, entretenimento, prestação de serviços. Você sabe que sempre trazemos para vocês grandes empresas, profissionais renomados, especialistas debatendo vários assuntos muito interessantes e, é claro, com convidados especiais. Hoje estamos recebendo nos nossos estúdios com muito carinho uma convidada muito especial, que é a Luciana Aquilino Cassano, diretora, instrumentadora cirúrgica, enfermeira, da Além do Cuidado. Na verdade, lá ela dirige, ela comanda toda uma equipe que realmente tem um trabalho com muito amor e de muito carinho. E a gente vai entender um pouquinho desse trabalho de home care, do que é, né, Além do Cuidado, e junto com o bate-papo dela, a gente com certeza vai aprender um pouquinho mais. Se você quiser participar com a gente, legal, vai entrar no nosso chat, vai dar o seu bom dia, vai trazer a sua dúvida, que eu tenho certeza que a Luciana vai responder com muito carinho. Combinado? Não sai daí. Eu sou Luciano Ramires e está no ar mais um podcast executivo. Muito bem, cá estamos chegando ao vivo, 10 horas 6 minutinhos. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não se inscreveu? Corre lá, se inscreva nas plataformas digitais do podcast executivo, aciona o sininho, porque assim você não perde absolutamente nada. Tudo que entrar ao vivo, você acompanha com a gente. E você que já nos acompanha, legal, muito obrigado. Não esquece, podcast executivo também através da televisão, a Rede Bandeirantes de Televisão, todos os sábados pela manhã. Lá você vai encontrar o podcast executivo, vai acordar muito bem informado, com convidados especiais e assuntos muito interessantes, certo? Assunto interessante você vai ter aqui hoje no nosso bate-papo com a Luciana Aquilino. Se você quiser participar, deixo mais uma dica, entra no nosso chat, dá um alô, dá um bom dia e manda a sua questão, que pra gente com certeza vai ser uma gratificação. Combinado? Vamos lá então, vamos dar o bom dia, né, com muito carinho, para nossa convidada, Luciana Aquilino Cassano. Bom dia para você. Bom dia, Luciano. Tudo bem? Tudo bem, você? Preparada para falar bastante? Preparada. Muito bom, a gente vai conhecer um pouquinho da sua história, de quem é a Luciana, do trabalho, do Além do Cuidado, né, o home care, e aí a gente vai entender tudo isso com muito mais clareza. Já tem o pessoal participando, já eu vou ler aqui no nosso chat, obrigado, participe você aí também que está chegando agora. Luciana, vamos conhecer um pouquinho de quem é a Luciana Aquilino Cassano, contar um pouquinho da sua história antes de a gente conhecer a Além do Cuidado. A Luciana sempre foi apaixonada por essa área da saúde? Não. É mesmo? É mesmo. Não era bem assim? Não era bem assim. Conta pra gente como tudo mudou então. A minha história é avessa à normalidade. Agora eu fiquei curioso. Então vamos lá. Eu casei e eu tive 3 filhos. Tá. E 2 filhos meus, o mais velho e a mais nova, eles nasceram com uma enfermidade, com uma doença neurológica muito grave e progressiva. Eram gêmeos? Não. É mesmo, Não. E aconteceu diferente. O primeiro nasceu em 93 e eu tive a outra depois de 7 anos. Tá. Entre eles eu tive um outro menino. Mas os dois, o mais novo e a mais velha, mais nova e o mais velho, nasceram com uma enfermidade neurológica degenerativa. E a partir daí eu era muito jovem, eu tinha 23 anos de idade quando ele nasceu, jovem. E eu deixei de trabalhar e fui cuidar desse meu filho que realmente tinha um comprometimento muito grave, muito sério. Entendi. E nesse período de 10 anos, em 10 anos que eu cuidei dele, eu cuidei sozinha, eu e meu marido e alguns familiares que nos ajudavam. E a doença era degenerativa, ela foi se agravando ao longo do tempo, eu passava muito tempo em hospital com ele internado, dias, jovem, meses. Né? Imagina como foi o baque, né, assim, de enfrentar esse desafio. Não foi muito fácil, mas assim, graças a Deus a gente foi indo dia a dia e juntos, né, eu e meu marido, a gente foi
criando uma resistência que Sim. Deus foi dando pra gente, e a gente foi enfrentando essa situação. Mas a nossa vida começou dentro de um hospital de uma forma, sendo paciente. Eu sendo paciente, meu filho sendo paciente. E depois de 10 anos, eu já tinha minha filha, que também já tinha sido diagnosticada com a mesma doença. Mas após 10 anos de eu cuidando dele, ele teve um agravo muito sério, ele teve uma parada respiratória e ele ficou 55 dias na UTI. E ele só teve alta quando o convênio enviou para minha residência o home care, quando foi montado o home care dentro da minha casa. E assim o meu filho viveu 12 anos em home care dentro da minha casa. Olha só. Então, eu vivenciei ser a pessoa que recebe o home care. Eu tive durante 12 anos, eu tenho muita história para contar, tenho muitos eventos que aconteceram dentro da minha casa, mas que me possibilitaram que eu tivesse, a partir daí, uma outra vida. Porque foi aí que eu consegui estudar, que eu consegui trabalhar, que eu consegui fazer faculdade, que eu consegui me formar, que hoje eu tenho a minha empresa. Então, através dessa situação na minha vida, que eu tive que aceitar o home care dentro da minha casa, eu consegui adquirir outras coisas que até então impossíveis, porque era eu que cuidava dele sozinha durante 24 horas. Grande desafio, né? Exato. E você tinha alguma resistência em relação a home care? Sim. É mesmo? Muita. Não é fácil você... Primeiro, eu acho que são dois problemas, né? A questão, primeiro, você ter que administrar por uma terceira pessoa o cuidado daquela pessoa que é responsabilidade sua. Sim. No caso, meu filho, mas assim, pode ser seu pai, sua mãe, que você tem como... Ele é o seu parente, a sua responsabilidade de você cuidar. É isso que todo mundo pensa no primeiro momento. Então, você aceitar que uma terceira pessoa faça aquele trabalho é uma jornada, é um caminho a se percorrer, para você ter essa aceitação. E também um pouquinho falta de conhecimento de exatamente a diferença. Eu me apaixonei pela área da saúde foi aí que eu me tornei enfermeira, foi aí que eu fui atrás das coisas na área da saúde. Mas você pode não ter essa característica. Você pode simplesmente ter aversão a um cuidado. Visão, exatamente. Né? Então, assim, você depende que uma pessoa realmente faça aquilo por você. E ok, você não é obrigado a aprender. Sim. Você não é obrigado a fazer. Você tem uma pessoa que pode fazer por você. Perfeito. Mas esse caminho de aceitação, de você pensar, não, eu preciso disso, então eu preciso realmente que agora outras pessoas cuidem dessa situação, não é fácil. É assustador num primeiro momento. Fora isso, você tem a questão da invasão da sua casa. Né? Eu tinha na minha casa, era eu, meus 3 filhos e meu marido. Hoje, naquela época, eu tive que, da noite para o dia, quando eu acordei na minha casa, eu tinha dentro da minha sala, porque eu não tinha um outro quarto disponível para ele, dentro da minha sala foi montada uma estrutura de home care. Então, onde eu tinha meu sofá, tinha cilindro de oxigênio. Onde eu tinha minha mesinha de centro, era armário para guardar os insumos. Era uma cama hospitalar. Então, assim, você tem que modificar toda uma estrutura familiar, que você está na sua casa, dentro do seu lar. Você tem que modificar tudo isso para receber essa situação. Então, assim, não é fácil. Você tem realmente uma grande resistência. Só que, assim, na época, quando meu filho estava internado, a gente queria ir para casa, eu queria a minha casa, eu queria a minha cama, eu queria dormir na minha cama. Uma pessoa quando tem que passar... Perdão, no hospital, quanto tempo vocês ficaram no hospital? Esse período foram 55 dias. 55 entre dias, internação, quase 2 meses, né? Clínica e UTI. Então, UTI também já é muito desgastante, você passar noites dentro de uma UTI. Então, assim, chega uma hora que você quer ir pra tua casa, você quer tomar banho no teu chuveiro, você quer ter a sua cama, você quer a tua casa. Então, a proposta do home care, a princípio, foi assustadora, mas ao mesmo tempo, não faz mal. Eu quero minha casa, deixa que lá a gente vai cuidar dele. E realmente, assim, foi um sucesso, porque após o home care, meu filho viveu mais 12 anos. Em 2016, ele veio a falecer. Você já tinha essa consciência que eu não imaginei que o home care traria
daria né? tanto benefício para ele na época. Você acha que talvez ajudou até mais a prolongar até a vida dele? Olha. Porque assim, as nossas idas aos hospitais diminuíram frequente. Imagina, eu estava no hospital quase que toda semana. Ele tinha uma febre, você corre para o hospital. Ele tem que fazer um exame de sangue, você corre para o hospital. E isso eu comecei a ter dentro da minha casa, coleta laboratorial, raio-x, então administração de antibiótico, endovenoso, então eu não precisava mais ir no hospital, tudo era feito na minha casa. Por um profissional. Por um profissional, uma pessoa que sabia o que estava fazendo e orientada por outros profissionais que são aptos para aquilo. Entendi. E aí a gente, aí você começa a ver... Você tem que aceitar, você vê que aquilo te traz um benefício. Foi aí que eu comecei a viajar com meu marido, foi aí que eu consegui dar atenção pro meu filho do meio. Então, isso quer dizer, foi aí que eu fui estudar. Então, aí você começa a fazer outras coisas que até então eram impossíveis de serem feitas, porque o cuidado era só comigo. Sim, total, né? A minha filha, ela é menos acometida, ela tem hoje 21 anos, a minha princesa Natália. Olha, então manda um... Natália, te amo. Qual que é o nome do outro? O que faleceu é o Murilo. E o meu do meio é o Felipe, que é o meu veterinário. É veterinário? Olha, que bacana. Lindo, maravilhoso, vai casar esse ano. Olha, que chique. Meu orgulho. E a minha filha, ela é menos acometida, então ela hoje não tem a situação do atendimento hospitalar. Ela tem hoje o atendimento realmente domiciliar. Então eu tenho cuidadoras e auxiliares de enfermagem que ficam com ela 24 horas. Ela é totalmente dependente da minha empresa. Na verdade... Olha isso que importante, né? Então, é o próprio profissional da sua empresa, para você ver a qualidade. Não é o profissional da minha empresa, é o profissional da... É o seu colaborador. Os meus colaboradores que foram trabalhar na casa das pessoas. Ou seja, quem eu tenho na minha casa hoje são pessoas que eu posso colocar dentro da tua casa. Muito eu não vou colocar na tua casa uma pessoa que eu não conheço, que eu não daria na mão que a minha filha na mão dela. Sem dúvida. Então foi aí que surgiu. Porque um pede indicação, Luciana, você conhece um auxiliar, você conhece um técnico, você conhece um cuidador, você conheço. E aí você começa a conversar com as pessoas, e eu estava orientando as pessoas a ir para casa dos meus amigos. Então, por que eu não faço disso um negócio? Porque eu quero que as pessoas tenham o atendimento que eu tenho. Então, aí, a partir daí que foi surgindo a ideia da gente abrir a empresa. Até nesse momento, você já tinha estudado, já tinha se formado, já tinha algumas especialidades. Isso, já era instrumentadora cirúrgica, trabalho até hoje como instrumentadora. E enfermeira também, né? Enfermeira eu terminei há pouco tempo a faculdade, depois que meu filho faleceu, que eu fui fazer a faculdade de enfermagem, e que foi nesse meio, quando eu comecei a faculdade, que veio a ideia de eu abrir a empresa, que foi quando eu vi que tinha necessidade e que eu poderia cuidar dessa parte. E aí você e o seu esposo sempre ali do teu lado, sempre dando força e incentivando. E quando você comentou essa ideia, o que ele disse? Não, foi engraçado, porque até a gente estava pensando no nosso futuro, né? Será que a gente vai ficar trabalhando? Vamos aposentar? O que nós vamos fazer? A gente podia abrir um negócio, a gente podia ter um negócio próprio. E aí eu parei um dia e falei, mas então por que não vamos abrir alguma coisa na área da saúde? Afinal de contas, primeiro que a gente tem uma experiência... Vivenciou incrível. Isso. Segundo que eu tô fazendo enfermagem, então eu acho que é bem por esse caminho. E eu acho que a gente... Ele é da área também? Não. Ele virou da área cuidando dos meus filhos e me ajudando com eles só, mas não é da área. Mas hoje ele fica na empresa também? Me ajuda bastante, cuida bastante. Ele é o meu RH, o meu diretor do RH. Tem que passar por ele antes de ir para qualquer residência. É mesmo? Legal. Assim. E isso já faz quanto tempo, então, que surge Além do Cuidado? Há 3 anos. Por que Além do Cuidado? Porque é muito fácil, se você quiser uma pessoa hoje para cuidar do teu pai, por exemplo, você vai na internet e você anuncia que você precisa de um cuidador. Em minutos vai chover pessoas para trabalhar com você. Mas você precisa, e eu sei que você precisa, talvez você não saiba isso, mas eu sei que você precisa muito mais do que o cuidado. Eu sei que você precisa de uma atenção extremamente especial para esse paciente. Eu costumo falar que, assim, Luciana, eu admito as pessoas para trabalharem na minha empresa pelas
Não pelas habilidades, porque eu acho que a habilidade técnica você desenvolve, você treina, mas eu admito as pessoas pela dignidade e pelo caráter que ela tem. A gente vai entender isso depois também, como que é feito essa seleção. Depois você vai explicar um pouquinho melhor pra gente. Olha, seguimos ao vivo 10 horas 19 minutinhos batendo um papo aqui muito legal, conhecendo um pouquinho da história, dos desafios, né? A gente vai entender melhor da Além do Cuidado, uma home care muito bacana, né? Com a Luciana Aquilino, que está aqui com a gente conversando. E você já está participando com a gente no nosso chat? Deixa eu colocar aqui o meu óculos, meu binóculo. Eu quero dizer, Luciana, minha xará, que a Daniela Camille está aqui com a gente dando bom dia. Juliana Braga também dando um bom dia. Roselene, a Aline Guedes... Roselene dizendo aqui, ó, sensacional. Emílio Calil também, bom dia. Gamege Braga, bom dia. Quem mais? Aline Guedes, guerreira, linda, olha só, tá vendo? A Ana Obrigada. Maris Padovani também, ótima profissional com uma linda história, que bacana. O Roberto Cassano tá aqui, quem será o Roberto Quem Cassano? será, né? Também tá dando um alô aqui pra gente, que legal. A Marta Braga, bom dia. Ô Marta, bom dia pra você também. A Daniela Camires comenta aqui, ó, quando a experiência de vida se transforma em profissão. Que bacana, que bonito, né? Quem mais? Roselene Greco, dando bom dia, dizendo história, lição de vida, bacana. Roberto elogiando, excelente. A Roselene também, uma vida voltada ao cuidado. Eu acho que foi o que Jesus veio fazer, né? Ele não veio ser servido, ele veio servir, veio cuidar. É uma lição que ainda, mais de 2000 anos depois, muita gente ainda não entendeu. Não. Mas eu acho que a gente ainda tá caminhando e a gente vai chegar lá, se Deus quiser, né? Através de muitas pessoas que conseguem fazer essa diferença. Que bacana. Que mais? Roberto Cassano, Felipe, veterinário, amo demais. É ele o Felipe? Felipe. Que legal. Rosilene, saudades sempre, Mumu. Que legal. Juliana Braga deixando os coraçõezinhos. Roselene Grego também participando forte aqui. Esse trabalho não tem preço. Olha, eu acredito, com certeza. Aline Guedes, o cuidado dela em casa se estende aos demais. Que bacana. Aline Guedes, Robertinho, maravilhoso. Quem é o Robertinho? Quem é o Robertinho? Roselene, casal 20, ó, elogiando vocês. Né, trabalho sensacional. Vitor Gaspar dando bom dia. Natália também participando bastante. Bom dia, mamãe. A minha Que Natália, legal. ela tá com a cuidadora. A minha filha não fala, mas Tá. com certeza ela tá externando esse amor, esse carinho e tá Que me dando bom bacana. dia. E que honra a mim, então. Natália Cassano, parabéns pelo seu sucesso e aniversário. É aniversário meu. Hoje? Hoje. Ah, não? É. Tem que cantar parabéns depois, Não, todo não mundo precisa. junto? Que legal, ainda bem que a Natália falou. Natália, um beijo pra você, viu? Fofoqueira, Obrigado Natália. pela sua participação. Beijo pra você. Falou, entregou que tá fazendo aniversário. Excelente profissional e, acima de tudo, excelente ser humano, diz a Juliana. Todo mundo participando ao vivo com a gente aqui, ó, 10 horas 22 minutinhos. Fico muito feliz com a participação de vocês. Você que está chegando agora, participe com a gente através do nosso chat. Estamos conhecendo um pouquinho da história da Luciana Aquilino, diretora da Além do Cuidado, que é uma home care, que a gente vai conhecer mais a partir de agora. Ela é enfermeira, ela é instrumentadora cirúrgica e conhece muito de história de vida e compartilha hoje um pouquinho com a gente aqui. Que legal. Luciana, em relação a Além do Cuidado, o que você poderia dizer para a gente como um ponto forte, como um grande diferencial em relação à visão que você tem, aos valores, à missão? O que você pode passar para a gente? Olha, eu tenho um objetivo e um propósito. É um negócio, mas assim, se ninguém que estiver trabalhando comigo tiver esse mesmo propósito, não adianta, não vai para frente. É engraçado porque muitas vezes eu não consigo me colocar como a pessoa técnica que tem que ter tudo certinho na residência. Eu tenho uma enfermeira para isso, eu tenho outras pessoas que são técnicas para isso. Eu estou sempre pensando nesse atendimento, nos meus pacientes, eu como
a dona da casa, eu como uma pessoa que recebo esse cuidado. Então eu acho que isso é um diferencial muito grande, porque eu, como eu te disse anteriormente, eu sei quem está trabalhando na sua residência. Eu não trabalho com cooperativas, eu trabalho com pessoas que eu sei quem é que estão lá. Muito bom. Eu, por exemplo, tenho uma cuidadora que trabalhou muitos anos com a Natália, que ela foi solicitada para uma residência para cobrir uma folga, as pessoas amaram ela e ela está lá. Então, assim, eu acho que esse é um diferencial que eu tenho e que, assim, é esse o meu propósito e meu objetivo. Eu quero atender a tua casa da melhor forma possível, não só com a técnica, mas assim com realmente com todo o cuidado que eu posso oferecer além do teu cuidado. Além do teu, então aí você já entrega o nome, né? Exato. Muito mais. É meio complexo, eu diria, solicitar um serviço hoje de home care, a sua visão? Não é complexo. O que eu acho é que falta, às vezes, conhecimento e entendimento das pessoas, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem o que eles querem. A gente recebe, por exemplo, as pessoas procuram e a primeira frase da pessoa é: eu preciso de um cuidador. E a gente trabalha primeiro com uma avaliação. Eu não sou uma agência. Se você ligar para mim e falar que você precisa de um cuidador, eu não vou te arrumar um cuidador. Primeiro a gente vai te enviar uma enfermeira, independente do grau da sua necessidade. Eu vou enviar uma enfermeira na sua residência, onde ela vai te avaliar, onde ela vai fazer uma consulta de enfermagem e ela vai trazer para mim exatamente qual é a sua necessidade, porque muitas famílias às vezes acham que precisam de um cuidador, mas o comprometimento do seu parente é maior. Ele precisa às vezes de um auxiliar e um técnico de enfermagem. Entendi. Ele precisa de pessoas mais habilitadas para isso. Então, eu não mando na sua residência nenhuma pessoa para trabalhar sem antes ter a avaliação da enfermagem. Isso é um ponto. A enfermeira vai trazer para mim a sua impressão, o que aquele paciente precisa, e você, como contratante, você precisa para o seu pai, por exemplo, o que você espera dessa pessoa? E eu vou tentar, através da minha busca da contratação, porque eu tenho uma equipe muito grande que trabalha com a gente, que são permanentes e que ficam sempre com a gente, eu vou buscar exatamente a pessoa que você espera que entre na sua casa. Você vai ver essa pessoa diariamente. Mediante toda aquela avaliação. Você vai acordar de manhã, você está com aquela pessoa dentro da sua residência. Então, você é a principal... Você, o paciente, é a principal pessoa que tem que aceitar aquela pessoa dentro da sua casa. Então, a gente busca... esse diferencial. Eu quero saber exatamente o que você espera, o que o paciente precisa para eu poder te atender. Mediante isso, a gente dá toda a assistência, desde uma pessoa realmente para cuidar, para estar lá com a parte técnica do cuidado, com visitas de enfermagem. Eu tenho geriatra no caso de idoso, eu tenho uma equipe multi, fisioterapia, terapia ocupacional, nutricionista. Então, assim, eu vou ver exatamente o que é que você está precisando. Então, não é difícil. Difícil é as pessoas pedirem ajuda. Entendi. E normalmente isso vem de um familiar. Normalmente de um familiar. E quando que percebe? Aí é que então, tá, por exemplo. Esse é o ponto. E esse é o problema. E eu sempre estou falando isso, até nas redes sociais, até eu converso, já fiz live sobre isso. As famílias demoram muito para pedir ajuda, principalmente no caso de idoso, né? As famílias demoram muito, elas pedem no último extremo. Quando os irmãos já brigaram, quando a mãe já está extremamente estressada, quando assim... E já aconteceu de casos da pessoa estar extremamente grave, a família não perceber. Às vezes a gente admite o paciente num dia, passa uma semana e ele falece. Puxa vida, então, assim, as pessoas têm muita resistência, porque a gente volta lá no começo. Eu sou a pessoa que tem obrigação de cuidar. A pessoa acha isso. Eu que tenho obrigação de cuidar do meu filho. Você tem obrigação de cuidar do seu pai. Só que as pessoas não entendem que existem dois lados desse cuidado. Existe um lado que é cansativo, que é desgastante, que é maçante. Nenhum ser humano aguenta ficar acordado várias noites, não ter vida própria, não ter vida com família. Verdade. E existe o lado de você estar do lado dessa pessoa somente para a hora boa, como é o caso eu com a minha filha hoje. Há 8 anos eu tenho um cuidador e auxiliar de enfermagem dentro da minha casa. Eu fico com a minha filha para ler um livro, para a gente assistir uma televisão, para ir passear. Legal. A parte, não vou te dizer a parte chata, mas a parte do cuidado pesado,
trocar fralda, acordar de madrugada, dar um medicamento, ter paciência na hora da alimentação, dar um banho, tudo isso eu posso passar para uma outra pessoa. Não significa que eu estou largando. Claro que não. Eu estou só tendo uma ajuda. É que no caso, você já é uma profissional também da área, então você conhece. Muitas residências, a maioria dessas pessoas, desses familiares, além do amor que tem, claro, de querer cuidar ou achar, não, eu devo isso, obrigação, né? Mas ele também não tem essa experiência. Então aí também tem um grande diferencial, né? Porque esse profissional, ele observa todos os detalhes. Então se tem alguma coisa errada, ele já vai detectar. Caso que muitas vezes a gente passa não detecta. Completamente despercebido. Esse é um outro ponto importante também. Né? Olha, sempre, em todos os casos, todas as casas, todos os pacientes que eu tenho, o familiar às vezes solicita, como eu te disse, um cuidador, e quando a gente chega, precisa de um outro tipo de profissional, e a gente acaba detectando ao longo do tempo outros problemas e comorbidades que aquela pessoa desenvolve. Às vezes ele tem uma diabetes que ele nem sabia que tinha, às vezes ele tem uma hipertensão que ele nem imaginava que tinha, mas com um profissional lá dentro a gente está conseguindo avaliar e cuidar e tá realmente de olhos naquilo que pode futuramente ter, como eu te disse... Ou pode evitar. Você está evitando porque futuramente pode vir a ter um agravo, que aí quando chama a gente já está numa situação mais delicada. Que é aquele detalhe da demora, Exato. De não observar, né? Vamos entender um pouquinho, de uma forma mais detalhada, sobre os serviços que hoje a gente encontra, além do cuidado em relação ao home care. Então a gente tem aqui o pessoal comentando em relação à assistência domiciliar, os cuidados, né, paliativos, cuidadores idosos, cuidador de gestante também tem. Queria que você falasse um pouquinho de tudo isso. Não só na casa, você pode disponibilizar esse profissional também no hospital. Se eu quiser, eu tenho um paciente, mas eu quero alguém cuidando. Conta um pouquinho pra gente, mais detalhadamente. Home care significa um atendimento domiciliar. Tá. Mas, na verdade, existe 3 vertentes para o home care. Eu tenho a internação domiciliar, que é o caso, por exemplo, como eu te dei do exemplo do meu filho, onde eu tiro uma pessoa do hospital e levo para a residência toda a estrutura hospitalar para esse paciente ser cuidado. Então, é 24 horas de atendimento. Desde estrutura de equipamento, insumo, profissional. Eu tenho 24 horas um atendimento dentro da casa, que foi o caso do meu filho. Perfeito. Durante 12 Necessitava. anos. E isso também depende de uma avaliação? Depende. Para determinar o período necessário? Sim, existe um médico por trás disso, onde ele faz toda a prescrição. O que aquele paciente só vai ter alta mediante a estrutura de acordo com como ele está solicitando. Perfeito. Então existe assim, profissionais altamente envolvidos, porque é uma equipe multi, são profissionais, como eu te falei, 24 horas, são médicos, enfim. Essa é a internação domiciliar que chama. Eu tenho o atendimento domiciliar. O que é? São idosos, são pessoas acamadas, pessoas pós-cirúrgica, pessoas fase terminal de câncer, pessoas que necessitam de um período de atendimento. Então, não necessariamente eu fico 24 horas dentro da casa. Eu posso, coloco um profissional de acordo com a necessidade daquele paciente num determinado período. Existe desde 3 horas até 24 horas. Entendi. Então, de repente, você tem muita dificuldade de dar banho no seu pai. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade. Você pode solicitar um profissional que vá diariamente na sua casa durante um período, na hora do banho, para te auxiliar naquilo. Ele vai te ajudar ali. Ele vai te ajudar ali. Muito bom. Isso também a gente faz quando tem muita resistência por parte do paciente, que às vezes não quer que outra pessoa cuide. Então a gente vai entrando aos pouquinhos, vai algumas horas por dia, fica um pouquinho, a pessoa vai acostumando e aí ao longo do tempo pode ir aumentando o atendimento. E existem procedimentos como uma medicação endovenosa. Então esse paciente ele teve alta, mas ele precisa ir diariamente no hospital para tomar uma medicação na veia, né, no caso, para tomar um antibiótico. Não se faz mais necessário, sendo que eu tenho um profissional que vai na residência. E pode levá-lo também? Isso. Eu posso também ajudá-lo no transporte. É mesmo? Eu tenho vários pacientes, por exemplo, agora com Covid, pacientes que já passou a fase aguda do Covid, mas que ainda estão internados por alguma complicação. Entendi. E que o familiar não pode ficar no hospital. Então, eu tenho as pessoas que acompanham Entendi. no hospital. Passam noite, passam dias.
Você precisa acompanhar um acompanhante para um exame junto, né? Às vezes a pessoa vai fazer um exame, não consegue, tem que estacionar o carro, liga pra gente, eu preciso para hoje para acompanhar meu pai. A pessoa vai ficar com meu pai enquanto eu entrego documentação, enquanto eu fico, a gente disponibiliza. Olha. Então, assim, o atendimento ele é diverso, ele é, como você mesmo disse, gestante, recém-nascido, eu quero um auxiliar para me ajudar nos primeiros dias, né? Então, seja idoso, seja portadores de necessidades especiais, crianças, vocês ajudam, atende independente de idade. De faixa etária, independente de comorbidade. Eu tenho estrutura para te atender desde um simples curativo até uma internação domiciliar, como eu te falei, com uma estrutura realmente de noite, tudo. Final de semana, feriado, eu vou viajar esse feriado e eu gostaria até que levar um cuidador. Sim. Não tem problema, a gente faz a avaliação e manda para você. Você pode levar a pessoa para viajar junto com você. Já aconteceu o caso. Exatamente. Muito então as pessoas elas têm diversas possibilidades. É só procurar a nossa ajuda, é só falar, olha, eu tô precisando de alguma coisa, deixa pra gente, a gente vai avaliar e tenho certeza que a gente vai colocar exatamente a tua necessidade, que a gente vai conseguir atender. E eu acho que um ponto importante, muita gente às vezes não pensa nisso ou nem, detalhou assim para falar, nossa, eu não tinha me atentado a isso, em relação a você ter a disponibilidade desse profissional com esse ente querido também lá no hospital. Isso. Porque esse cuidador ou esse profissional, ele observa muitos detalhes, né? Ele está ali porque muitas coisas ele não pode fazer. Não, ele só está acompanhando. Mas ele pode observar muita coisa, né? Em relação à própria medicação, se tem... Ele fica ali olhando tudo. E isso auxilia muito. Coisas que às vezes uma família não presta atenção, né? Às vezes um familiar não vai prestar atenção na hora da medicação, se está certo, se parou lá, se não... Então um profissional ele pode acompanhar. Eu tive um paciente que inclusive agora ele está com alta e nós estamos na residência dele, mas ele ficou quase 3 meses internado. E nós acompanhamos ele desde o primeiro dia de internação, com técnicos de enfermagem. Eu não mandei lá um simples cuidador que ia ficar sentado do lado dele, olhando ele sendo atendido pela própria rede hospitalar. Eu mandei um técnico de enfermagem, que agora é o mesmo técnico que está acompanhando ele na residência. Então, quer dizer, olha o progresso, né? Ele pegou esse paciente desde o primeiro dia do problema que ele teve, ele acompanhou todo esse desenvolvimento e agora é ele que está na residência, auxiliando, observando e podendo atender da melhor forma possível. E faz a diferença, né? Porque eu acho que eles se apegam, as pessoas se apegam. Não só esse profissional, com o paciente, mas eu acho que até com os familiares mesmo. Se identifica, cria um carinho, vira da família. Isso. Também tem isso, né? Tem bastante disso. Não quero outra pessoa, mas não precisa tirar férias. Então, a gente tem essa questão também. Eu entendo isso perfeitamente, porque eu tenho as meninas que trabalham na minha casa comigo. Então, assim, às vezes a gente fala, é você que vem nesse final de semana? É você que vem nesse final de semana? A gente, não é que você tem preferência, mas você acaba se dando bem com aquela pessoa. Só que isso eu também procuro mostrar para as pessoas. O além do cuidado, ele vai além do cuidado, então eu não tenho a fulana para pôr na sua residência. Eu tenho uma equipe que eu posso treinar e orientar para que ela seja exatamente aquela que você gosta. Então eu não tenho uma Maria, eu tenho diversas Marias. Eu posso arrumar para você várias Marias, porque senão a pessoa acaba também se acostumando só com uma pessoa e isso implica em vários problemas, ruim, né? Exatamente. Então a gente sempre tenta colocar o perfil igual nas residências e a gente, graças a Deus, dá certo. Às vezes eu erro de mandar, porque às vezes eu tenho uma visão, eu acho que vai dar certo naquela casa, mas depois de 2, 3 dias a gente percebe que não é aquilo que eles esperam, a gente troca. Imediatamente a gente já troca. E eu, graças a Deus, assim, eu tenho tido sucesso com as pessoas que trabalham. Muito bom. Gente, seguimos ao vivo no bate-papo aqui, 10 horas 37 minutinhos, o nosso podcast executivo, recebendo hoje com muito carinho a Luciana Aquilino Cassano, diretora da Além do Cuidado Home Care, também instrumentadora cirúrgica, enfermeira, e participa com a gente desse bate-papo aqui, muito esclarecedor, e a gente está aprendendo bastante com a participação de vocês aqui, com muito carinho também, ó. O pessoal, a Natália foi falar do aniversário, adivinha, o pessoal comenta. Então a Roselene está falando, hoje é um dia muito especial, feliz aniversário, Luciana. Fernanda também, Parro, tá dando um alô.
Amo, aprendi muito com essa linda, olha que bacana. Juliana, parabéns, Lulu. Né? Roselene participando, grandes diferenciais. Quem mais? Luane Cassano também, dando um bom dia. Monge Berim Brasil, nossa, eu conheço essa moça. Dizendo aqui, participando com a gente, Fernando Martins dando bom dia, a Luane dando parabéns pela live maravilhosa. Obrigado, viu, pelo carinho, participando com a gente aqui. Todo mundo, obrigado, Luane. Fernando também. A Luane diz que está aprendendo bastante. A Roselene está comentando o que você observa, né? Que a família, vendo todo esse sofrimento, adoece também. Isso. Então, quando tem aí, né, alguém para poder auxiliar, todo mundo também fica, né, grato. Eu acho que isso é importante. É muito interessante levantar esse ponto de vista, que foi o que a gente comentou. A Solange te dando os parabéns também. Parabéns, amiga. Sucesso, prosperidade sempre. Gente. Você merece. Feliz aniversário. Olha aí o carinho. Eu acho que isso é legal também. Né? Um atendimento diferencial define a empresa. A Roselene aqui diz. Sara Carvalho, você é a melhor de todas. Um ser humano incrível. Olha que bacana. Josiane, Luciana, ótima profissional, muito humana. Luane também participando bastante. Isso que a Luciana está falando é a coisa mais importante do mundo. Daniela Camires, quando se tem um propósito, há diferencial, e com o diferencial a empresa se destaca. Aí, Aline Guedes, cuidadores para finais de semana com foco no lazer também. Isso, é um ponto importante, você pode também comentar esse detalhe, já guarda aí com você. A Ellen também está participando com a gente. Petricione, bom dia. Uma das verdadeiras definições de resiliência diante da adversidade, descobriu um dom. Linda, eu acho que é um dom. Não é para qualquer um. Por mais conhecimento que você tenha, tem que estar dentro do coração para você compartilhar. E não é todo mundo que às vezes consegue, eu acho. É verdade. Bacana. Rosilene também, Luane, Josiane, Luane participando bastante, Betânia Carvalho, a melhor pessoa com os melhores profissionais, que legal, né? A Luane aqui é fã de carteirinha, ela participa bastante e a gente gosta, viu? Obrigado pelo carinho, falando maravilhosa, eu indico para todo mundo, olha que legal. Ana Aquilino, depois de tudo que enfrentou, ter essa coragem de querer fazer o bem ao próximo, realmente... Quem é que é? Aquilina é minha irmã querida. Ela me ajudou muito. Ela era muito menina na época do meu filho e ela deixou muitas vezes os amigos de lado. Ela tinha 12, 13, 14 anos de idade e ela me ajudava muito com meu filho. Ela é minha irmã do coração, amo demais. Muito grata por tudo que ela me ajudou. Ai, Ana, você vai fazer sua irmã chorar. Aqui. Fez. Porque... Mas realmente faz a diferença, né? E ela fala pra mim, você é muito corajosa, tudo que você passou e você ainda tá... Eu falo, gente, mas eu preciso contribuir de alguma forma. Eu sei o que foi, eu sei o que era, né? Quando a gente vive na pele, né? A gente vê de outra forma tudo, né? E agora você passa um pouquinho desse amor, desse carinho, do conhecimento, do teu profissionalismo com toda essa equipe que tem, né, o mesmo coração, a mesma visão que você. Eu acho que isso que é bonito. Que legal. Um abraço, Ana. E parabéns também, viu? Para ajudar a sua irmã. Que legal. Sara Carvalho, cuidado humanizado, a arte de se colocar no lugar do outro, com carinho e profissionalismo. Olha o monge aqui, ó. Que energia contagiante, um grande exemplo. Parabéns. Que legal, hein? Acho que nem você sabia que tinha... tantas pessoas queridas assim, né? Obrigada. Roselene Greco, ela é a mãe profissional, ela e mãe profissional executiva exemplar. Betânia te dando os parabéns, dizendo que te ama. Laísa Cofone também. Luciana, feliz aniversário, que Deus continue. Foi falar do aniversário da Tati, parabenizando, tudo bem. Mande os presentes também, que ela vai gostar, né? A Aline, tem mais gente, a gente vai lendo aqui, senão, tadinha, a Luciana não vai contar um pouco desse trabalho bacana, né, do Além do Cuidado. Eu já vou ler mais aqui no chat, né, tem bastante gente participando e já eu vou ler mais também, tá? A Aline Guedes dizendo podcast esclarecedor. Sara Carvalho, parabéns a todos os envolvidos. Então a gente vai lendo aos pouquinhos aqui. Roselene Greco, Luciano, parabéns pelo programa. Opa, obrigado. Também tem toda uma equipe também, nada funciona sozinho. Obrigado, Roselene. Vamos continuar? Vamos falar mais um pouquinho aqui. De equipe, o que a gente pode entender hoje que a gente encontra na Além do Cuidado?
Você comentou um pouquinho sobre uma equipe multidisciplinar. Quando a gente fala de equipe multidisciplinar, Luciana, a gente fala de quais profissionais, no seu caso, um pouquinho de todos, na verdade. Eu digo o médico, o enfermeiro, o técnico, o cuidador, o psicólogo, o fisioterapeuta. Conta um pouquinho você. Um pouquinho de tudo. Quando eu abri a empresa, eu tinha um foco muito grande. Assim, tem uma prospecção do IBGE que em 2043, 1/4 da nossa população vai ter mais de 60 anos de idade. Eu tô nesse número. Então, assim, existe uma demanda muito grande para idoso, para cuidador de idoso, né? Ou seja, as pessoas hoje não deixam de trabalhar para ficar em casa cuidando do seu pai e da sua mãe. Elas precisam de uma pessoa cuidando. Então, quando eu abri a empresa, o meu foco era principalmente esse cuidador de idoso, porque eu via que tinha muita necessidade. Tá. Só que ao longo do tempo, e não demorou muito, eu comecei a perceber que esse idoso ele precisa de um atendimento maior, não é só um acompanhante. Porque foi como eu te falei, quando a gente entra na residência, você começa a descobrir comorbidades que essa pessoa tem e que precisam ser tratadas. É mais complexo. Isso. Então, assim, eu trabalho com cuidador de idoso? Eu trabalho. Mas, assim, a minha busca principal hoje é pelo menos um auxiliar e um técnico de enfermagem. Qual é a diferença, Luciana? O enfermeiro, o profissional e o cuidador, o que muda? Então, o cuidador, ele tem um curso de cuidador de idoso, de cuidador básico. Ele não faz nenhum procedimento e ele vai te ajudar a dar banho, ele vai arrumar o local onde você está, ele vai preparar a sua alimentação, ele é um acompanhante. Um auxiliar e técnico de enfermagem, que é o que a gente busca mais hoje, técnico de enfermagem, ele já tem um respaldo da enfermeira. Então, existe uma enfermeira responsável por essa pessoa. Existe um médico que prescreve e que dá as ordens, né, de como ser tratado e cuidado desse paciente. E ele é supervisionado pela enfermagem. Então, existe toda uma questão técnica. Por isso é que você falou que é diferente. Você manda... Né, um profissional com muito mais experiência, mais especialidades, na verdade. Eu tenho cuidadores excelentes que só faltam o título de técnico e que a gente ainda mantém porque eles são realmente pessoas muito diferenciadas. Entendi. Mas assim, uma pessoa que tem uma especialização técnica supervisionado, mesmo o cuidador, ele é supervisionado pela minha enfermeira, tá? O cuidador, ele não fica sozinho na residência. Entendi. Mas assim, quando eu tenho um técnico de enfermagem, ele tem uma outra visão sobre esse paciente. Então, ele pode atender essa necessidade desde do mínimo até o mais complexo. Então, fora isso, eu vejo todas as outras necessidades. Então, como você disse, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho nutricionista, que se faz muito necessário hoje em dia para idosos, né? Eu tenho alimentação. Exato. Eu tenho um geriatra. Então, o geriatra, ele faz a visita. É um médico geriatra. Então, ele faz a visita domiciliar. E, através dele, a gente dá toda a outra assistência que seja necessária. Então, existe realmente o que você precisar de atendimento. A gente consegue fazer tudo isso dentro da sua casa. Atendimento terapêutico também. Atendimento psicológico. Fisioterapia, muito bom. Nutricionista, terapia ocupacional. Muito bom. Como que é feito a seleção, então? Vamos entender um pouquinho desses profissionais que estão aí fazendo parte da sua família. É tudo muito bem observado, detalhado, vocês se atentam minuciosamente a todos os detalhes para realmente poder levar a essas residências? Eu acho que esse é o meu diferencial e é isso que eu falo para todo mundo. Eu, Luciana, sei o nome de todos os profissionais que estão em todas as casas hoje atendendo. Eu sei quem é que está. As pessoas chegam até nós através de currículo, através de ligação. Eu quero trabalhar, eu tenho interesse. Eu tenho uma enfermeira que faz essa contratação, que faz uma entrevista. Primeiro para saber de onde essa pessoa veio, qual é a formação dela, qual que é a técnica que ela tem, enfim. Depois, saiu um paciente. A gente tem um paciente que precisa ser atendido. A gente faz a seleção desses profissionais mediante a observação que a enfermeira assistencial me trouxe. Então, eu preciso de um profissional que tenha essa e essa técnica, que saiba exatamente isso. E ela me traz informações também da casa do paciente. Olha, o profissional não pode ter mais de 40 anos, ou então não pode ser muito jovem. Entendi. Então, ele me traz observações Perfeito. que a gente busca dentro dessa residência
Porque, como eu te disse, isso é importante. Não adianta eu colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Muito bom. E aí essa pessoa, ela passa pela entrevista do meu diretor de RH, que no caso é o meu marido. Por quê? Porque eu vivenciei isso, eu tive pessoas dentro da minha casa. Na época do meu filho, a gente era atendido por uma cooperativa. Cooperativa é um lugar onde existem diversos profissionais. Então, se você precisa de um técnico de enfermagem, você liga lá e fala assim: eu preciso de um técnico de enfermagem na residência tal. Eles vão buscar lá no cadastro deles e vão mandar uma pessoa. Tem um técnico de enfermagem lá? Tem. Tem uma pessoa para atender? Tem. Mas você, o dono da empresa, você sabe quem é? Você sabe quem é a pessoa que está lá dentro? É mesmo? Você sabe a postura dessa pessoa? Você sabe se o jeito dela é agradável perante aquela família? E como eu te falei, a técnica, Luciano, eu consigo aprimorar na pessoa. Pode ser que a pessoa não tenha muita experiência para determinado assunto, mas a gente vai lá, a gente treina, a enfermeira vai lá, ela ajuda. Agora, o que a pessoa é, o instinto da pessoa, e ela entender o que eu quero que ela faça dentro da residência, não é todo mundo. Você pode ter o melhor currículo. Se eu falar pra você, se eu contar minha história pra você e você não entender o meu propósito, não adianta, você vai chegar na casa da pessoa e você vai fazer tudo errado. Verdade. Então esse feeling, quem tem realmente é o Roberto, é o meu marido, ele tem esse... Ele já observa isso. Porque a gente vivenciou isso, então assim, ele já observa na conversa com a pessoa, se aquela pessoa realmente ela vai se adaptar para aquela casa, para aquela situação. Então a gente tem uma escolha muito minuciosa, sim. Que legal, que bacana. Que é um dos grandes diferenciais hoje, então, né? Do além do cuidado. Que bacana. Seguimos ao vivo aqui, 10 horas e 50 minutinhos. Deixa eu ler aqui, colocar meu binóculo. A Betânia Carvalho, olha o que ela comenta. A Natália está emocionada aqui, que bacana. Eu acredito. A sua irmã Ana Luísa, te amo muito, meu amor. A Ana Luísa, faria e faço tudo outra vez. Que bacana, né? Tá vendo o grande diferencial? Esse é um dos presentes que a vida também nos traz, né? É verdade. Fabiana Souza, Lu, você é linda, parabéns. Betânia Carvalho, belíssimo programa. Ô, Betânia, obrigado, viu, pelo carinho. É a Luciana aqui que tá dando um show aqui, ensinando pra gente um pouquinho de tudo isso. Ana Luísa, coragem, te amo. Roberto, tá aqui. Lucuca, te amo. Que legal. Te amo demais, parabéns, feliz aniversário. Também tá dando um feliz aniversário ao vivo. Obrigada. Juliana Braga, o Roberto tá fazendo várias declarações aqui, hein? Você vai ficar vermelho aqui, né? É o amor da vida dele, com certeza. Juliana Braga, família toda sensacional. Rogério Siqueira, bom dia. Natália Cassano, papai fazendo declaração. Olha, Natália, você tá vendo? Várias declarações, não é uma não. São várias, que bacana. Nilson Silva, empresa com nível de excelência. Continuem assim, parabéns. Que bacana. Obrigado, Nilson. Juliana Braga, grande Bob, deixando os corações. A Laura Maltoni também. O Monge Berim Brasil está aqui também. A empresa tem planos pré-estabelecidos ou sempre depende de caso a caso? Isso é uma pergunta que ele faz. Eu gostaria de saber melhor como funcionam algumas opções de cuidado de idosos a domicílio. Eu já deixo uma dica aqui para você então, Monge. Aí no link do nosso podcast também tem os detalhes através da Além do Cuidado dos profissionais. Você pode entrar em contato com o pessoal, vai te atender com muito carinho e vai tirar todas as suas dúvidas. Mas no finalzinho, a Luciana vai te dar uma dica aí também, vai deixar aqui as informações importantes também, tá bom? Que legal, formam uma bela equipe. Daniela Camires, Além do Cuidado, ministra cursos para profissionais de enfermagem? Vocês ministram cursos? Ainda não, mas a nossa... Já está pensando nisso? Já temos esse Olha aí, Daniela, projeto. Então já tem um projeto aí. Para o próximo ano. Já tem, então, se teria essa intenção no futuro. Já tem, já respondeu aí a sua pergunta. Que legal, bacana. Gente, obrigado pelo carinho, pela participação de todos vocês, viu? Tenho certeza que a Luciana está gostando, Luciana. Sim. Nosso bate-papo. O pessoal também está gostando. A Marli fez uma pergunta pra gente. Normalmente, Luciana, qual que é o perfil das pessoas assistidas? Varia demais? Para que as pessoas, às vezes, tem alguém assim, fala, puxa, então tá aí já, né, uma oportunidade de eu chamar Além do Cuidado.
Varia, mas assim, a gente tem observado uma necessidade muito grande de doença senil, né, de demência senil nos idosos. Então, nosso maior atendimento tem sido realmente em idosos que começam a apresentar alguma dificuldade física, né, motora e também mental e que precisa de uma atenção especializada. Eu já atendi pacientes pós-cirúrgicos, já atendo paciente com comorbidade após AVC, mas assim, o maior foco realmente são idosos que precisam de uma atenção especial e que não podem mais ficar sozinhos na residência. Muito bom. O que eu costumo falar é que assim, as pessoas esperam as coisas piorarem para poder solicitar ajuda e muitas vezes existe uma resistência muito grande por parte das pessoas de aceitar essa ajuda, né? Do próprio enfermo, do próprio doente, né? Então, assim, a gente tenta por outros lados ir entrando, né, nessa residência e mostrando que a gente pode fazer não só a parte chata, né? Você pode ter um acompanhamento antes de que aquilo piore, antes que a necessidade seja maior dentro da casa. O Felipe participa com a gente, olha que interessante. Ele tem alguns cuidados, a família, com o vovô e com a vovó, os dois. Mas aí ele pergunta que eles estão pensando em realmente trazer o profissional, o home care, para lá. Se ele precisa de um profissional para cada um deles. Que interessante. Ou não. Como é que é? Agora eu fiquei curioso também. Não. Eu tenho, por exemplo, uma casa hoje que eu tenho o vovô e a vovó. Ah, você tem? E a gente atende, uma única pessoa consegue. Claro, a gente faz uma avaliação primeiro. De repente, se esses dois pacientes são acamados, que precisam de cuidados integrais 24 horas, com certeza uma pessoa só não vai dar conta. Eu vou precisar de pelo menos em algum determinado tempo do dia, uma outra pessoa para me auxiliar. Mas se são pessoas que vivem às vezes sozinhos, mas assim, eles querem realmente um cuidado para que não fiquem a maior parte do tempo sozinhos, uma pessoa consegue cuidar dessas duas. Porém, a gente tem regras, né? Por exemplo, se for 24 horas, eu não coloco uma pessoa lá para ficar 24 horas, né? A gente tem a regra dos plantões. Claro. Então, não é uma única pessoa que vai ficar dentro dessa casa. A gente tem a troca dos plantões. Perfeito. Tá aí, Felipe. Qualquer dúvida, entre em contato. Olha o link aí, também tem esse detalhe. E a Cíntia perguntou, e se eu não gostar do profissional cuidador, por exemplo, Luciana, a gente pode trocar? Sim, imediatamente. É só comunicar? É só comunicar. E isso... Às vezes não é em relação ao cuidador, né? Ao profissional. O jeito. Foi como eu te falei. É isso daí que eu sei o que é. Às vezes, quando chega na tua casa, imagina, às vezes eu acordava de manhã, mandava uma pessoa que falava, gente, não ficou a cara dela. Ela pode ser excelente, mas eu não gostei muito do jeitinho dela. O que ela fez não me agradou. Então, imediatamente, a gente troca e é só a pessoa deixar explícito, olha, eu não gostei exatamente disso. Então, a gente busca um outro profissional que não tenha isso que te incomodou. E é rápida essa mudança? Sim. Imediatamente, para o próximo plantão você não vai ter a pessoa na sua casa caso você tenha algum problema com ela. Ela não retorna para a residência. Perfeito. E você já vivenciou algum caso, né? Acompanhou, ouviu isso, independente, não com vocês, mas fora? Sim, não, eu até tive um paciente que foi assim, nós montamos a equipe achando que realmente daria certo dentro da residência, mas não deu. Não deu. Nos primeiros dias a gente já percebeu que a esposa teve dificuldade com determinadas pessoas. A gente troca imediatamente, não tem problema nenhum. Existe um limite? Não, de substituição? Não, da pessoa fala, não, você só pode fazer isso. Não. Se não está se identificando, é só avisar. A gente troca até você acertar, até você gostar, e você fala pra mim, agora deu certo. Nunca aconteceu isso, tá, Luciano? Graças a Deus, assim, acho que eu tive pouquíssimas trocas. Porque a gente tenta realmente buscar o que você quer. Mas pode trocar. Sem problema. Existe alguma possibilidade, né, que o Bruno pergunta, de acompanhar os cuidados que estão sendo ministrados? Tem como eu ver esse cuidado com o meu ente querido? Você participar como familiar? Sim. Não só participar assim, mas de observar fora. Ele está num outro lugar, se ele colocar... Sim, se você quiser acompanhar numa residência onde eu dou atendimento? É isso, se ele quiser... aí depende da família, né? Não. Caso dele. Na casa dele.
Existe, por exemplo, uma possibilidade de ele acompanhar isso pelo aplicativo? Ah, sim, eu tenho pacientes. Isso. Eu ainda não tenho, além do cuidado ainda não tem, que é uma programação nossa futura, quem sabe a gente consegue. Mas assim, eu tenho pacientes que têm câmeras dentro da casa. E isso é uma solicitação nossa. Quando a enfermeira vai fazer a visita, ela já fala para a família. Se não existe família para ficar junto, acompanhando, a gente solicita que coloque uma câmera. Muito bom. Sim, porque a segurança é para todo mundo. É para você como família, é para mim como profissional. Então, assim, a gente até orienta. A gente já orienta. O ideal é que você tenha câmeras ligadas. E a gente tem vários pacientes que têm sim. Ótimo. Gente, a gente já vai... A hora voa, daqui a pouquinho a gente já vai terminar. Não posso deixar de ler aqui o pessoal participando ao vivo, antes de complementar. Vou até fazer um pedido aí pro pessoal da produção, não sei se eles vão conseguir me ajudar. Espera aí que eu já falo o que é. A Laura tá com a gente, Laura Maltoni, parabéns, guerreira, te amo. Roselene Greco participando bastante, obrigado mesmo pelo seu carinho, viu, Roselene? Grandes diferenciais como empresa. Monize Fernandes, empresa com atendimento humanizado, parabéns. Obrigada. E como falta isso, né, esse lado humano. Aline Guedes está com a gente aqui. Ô Aline, obrigado, viu, pela sua participação. Parabéns pelo programa e oportunidade de empresas assim se destacarem e levar o melhor para todos que necessitam de cuidados. Olha que legal, obrigado, viu, Aline? A Marta Braga também falando aqui, você é maravilhosa, o pessoal participando bastante. Bom, vamos... Você gostaria, antes da gente finalizar, queria complementar aqui, se você gostaria de complementar algo que de repente a gente não comentou, ou que ficou de fora, que você falou, não, isso eu preciso falar, então antes da gente terminar. Deixo você à vontade agora. Eu acho que isso eu falo para todo mundo e sempre que tem oportunidade, busca uma ajuda antes de você adoecer. Porque ninguém é tão super que consiga passar noites sem dormir, que consiga não viver a sua vida fora com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Você não precisa esperar as coisas piorarem para pedir e solicitar ajuda. Você pode solicitar ajuda de uma pessoa no momento ainda em que você está tranquilo, porque a gente percebe às vezes que quando você entra para cuidar de um paciente dentro de uma residência, às vezes o familiar que estava cuidando dele está pior do que o próprio paciente. Ele tem um desgaste mental, um desgaste físico muito grande. Às vezes a gente tem que trabalhar com esse familiar e o paciente não é nem tão não está nem precisando tanto quanto o próprio familiar que está solicitando ajuda, porque chega num determinado ponto que ninguém sustenta, né? Verdade, você não aguenta, você não tem mais força física, é do teu físico, é do teu emocional. Existe uma limitação. Exato. Né? E assim, olha só quantas coisas eu fui fazer depois que meu filho foi para home care. Eu fui estudar, eu fui trabalhar, eu fui conhecer outros lugares, eu consegui acompanhar meu filho do meio mais de perto. Muita coisa e eu abri mudou, a né? empresa. Então, assim, imagina se eu tivesse, meu filho hoje teria 28 anos. Imagina se eu sozinha, 28 anos, estivesse cuidando dele. Não existe uma pessoa, um ser humano capaz disso. Então, a gente consegue te ajudar para que você tenha uma qualidade de vida. Isso não significa que você está deixando o seu parente de lado. Muito pelo contrário, você está amando aquela pessoa e está dando uma qualidade de vida para ele melhor, uma oportunidade. E você pode continuar ficando com a parte boa do acompanhamento. Vivendo também, né? Exatamente. Mas sabendo que o seu ente querido também está sendo então, isso bem cuidado. É a minha dica. Não espera apertar, não espera. Quando você vê que você precisa de ajuda, legal. A gente consegue te ajudar. É Luciana ou Luciene? Luciana. Então, Roberto Leone, ele deu os parabéns também. Feliz Obrigada. aniversário para você, que ele escreveu Luciene, mas é a Luciana. Mas tá valendo, não tem problema. É a Lu. A Ellen também, Petricione. Não conhecia o programa, adorei, serei assídua, parabéns. Ô, Ellen, fiquei feliz agora, obrigado pelo carinho. Participe sempre com a gente aqui também. Tem muitas entrevistas igual a da Luciana aqui, que realmente faz a diferença. E a gente aprende bastante. Que honra
tê-la hoje aqui no nosso programa, nos nossos estúdios, conhecendo um pouquinho de quem é a Luciana, do teu trabalho, da sua experiência, né? Não só como pessoa, como ser humano, mas também como instrumentadora cirúrgica, mas também como enfermeira, que é o que faz um trabalho muito legal, né? Bacana, conhecendo um pouco da Além do Cuidado, que nasceu, né? De muitos desafios, mas você percebe como Deus é incrível, né? Tudo acontece de um jeito que às vezes nem a gente entende. Não tem explicação. Tudo tem um porquê, É né? verdade. E a gente vai entendendo depois. E aprender um pouquinho desse trabalho de home care, do trabalho da Além do Cuidado. Então, se você quiser mandar um alô, um beijo, um abraço, para quem você quiser, vai ser difícil você falar com todo mundo, você não vai lembrar todo mundo, mas eu quero deixar você à vontade, se dirija para essa câmera aqui, fale com cada um o que você quiser. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, todos que estiveram aqui com a gente. Agradecer a minha equipe, que eu acredito que muitos deles estão levando, né, em si o propósito, o meu propósito, e estão trabalhando por ele. E agradecer a oportunidade de ter tido uma ajuda numa hora, num esforço em que eu mais precisei para poder estar aqui hoje. Eu jamais conseguiria ter chegado aqui se não fosse a ajuda de todas essas pessoas, do meu marido, dos meus filhos, que de uma certa forma me levaram, né, a essa situação e me levaram a estar aqui e tendo essa oportunidade. Obrigada, Luciano, obrigada pela oportunidade de estar aqui, muito grata por ter contado um pouco da minha vida e principalmente de como surgiu Além do Cuidado. Vida, né? E muito obrigada a todos vocês. E uma história? Conta uma história bonita pra gente, antes da gente finalizar. Você lembra de alguém, de uma família? Eu sei que todos são especiais, né? Mas se você pudesse, não precisa citar nome, mas uma história, uma grande lição de vida. A sua é uma grande lição de vida, né? Já que você contou aqui, já uma grande lição. Mas eu queria, você lembraria alguma? Pensa, para contar pra gente algo assim que motivou você, ou que realmente fez você sentir algo diferente, não é tão comum. Você falou, puxa, isso foi algo que também me marcou, forte. Olha, a gente sabe que reconhecimento, às vezes você até espera uma gratidão, né? Um muito obrigada, enfim. Mas eu procuro, apesar de saber exatamente tudo que está acontecendo dentro das casas, de conhecer paciente caso a caso, mas eu procuro manter a distância, né? Eu tenho as pessoas que trabalham dentro das residências, eu tenho a minha enfermeira, eu tenho as auxiliares, as técnicas, enfim. E alguns dias atrás a gente estava trabalhando dentro de uma residência e nós passamos por uma situação bem difícil. Esse idoso, ele passou por a gente lutou bastante, ele está bem hoje, graças a Deus, mas assim, sabe, a gente correu atrás de exame laboratorial, a gente correu atrás de oxigênio, a gente correu atrás de dar aquela assistência, né? E o médico mandou uma mensagem pra gente no grupo, agradecendo e dizendo que a gente tinha feito aquela diferença. Então, não foi nem pra mim, sabe? Foi pra equipe de enfermagem, foi pra as meninas que realmente correram atrás daquilo. Mas aquilo você escuta e você fala, puxa vida, né? Eu tô conseguindo fazer alguma coisa, né? Eu tô conseguindo realmente... eu consegui fazer algo por esse paciente, né? Isso eu costumo falar, eu não sou agência, Se você quer se você quer contratar uma pessoa, coloca na internet um anúncio e tem a sua responsabilidade. Porém, né? Se você quiser... Agora, se você quiser, além do cuidado, se você quiser uma pessoa que vai na tua casa e que olhe a tua casa com todos os olhos, não só da técnica, mas dos olhos, assim, de ter uma pessoa doente, que já é um desgaste muito grande, deixa a parte chata, a parte burocrática, deixa comigo, eu vou cuidar para você. Mas eu também estou olhando para você o que você precisa para que você fique mais confortável com esse teu parente. Então eu acho que assim, você saber que você faz a diferença, que você fez alguma coisa, que você conseguiu salvar a vida de uma pessoa, realmente não tem preço. E acho que a gratificação, você deve ter isso muito dos seus próprios profissionais,
né, que interagem diretamente com você também e que vivenciam ali cada casa, eu acho que o legal é essa gratificação quando esse paciente ele fica bem através do cuidado, não só ele, mas a família, né, os familiares. Quando você eu percebe acho que satisfação é isso que, geral. não é? Que eu acho que é um dos maiores presentes, que é o que você comentou, não é? É isso mesmo. Muito bem. Eu queria finalizar, antes de finalizar, como que a gente faz para chegar até a Luciana, até a equipe, se a gente quiser algum detalhe. Olha, tudo bem com vocês aí? Vocês estão me ouvindo? Olha, que bacana. A família inteira. Não. Olha lá, Natália. Precisamos cantar o parabéns. Não. Vamos aproveitar e cantar o parabéns? A gente tem um retorno de áudio? Se não tiver, não tem problema. Fala um pouquinho para ver se eu ouço vocês. Fala um pouquinho aí. Oi, tá ouvindo? Oi, não tem problema, estão com o áudio fechado. Mas então, vocês estão me ouvindo, não estão? Com certeza estão. Olha, Natália. Então vamos cantar parabéns? Felipe. Todo mundo Gente. juntinho, vamos cantar? Vamos. É a Natália ali? É a Natália e o Felipe lá Oi, atrás, Natália. o meu filho. E, ó, esse é o meu filho, o Felipe, meu veterinário. Felipe, tá ali também? Olha lá o Felipe. Tudo bom, Felipe? Obrigado, viu? Pela participação. Vamos cantar o parabéns? Não tá trabalhando, não foi trabalhar ainda. Roberto canta parabéns também? Gente, que Todo mundo vergonha. cantando parabéns? Vergonha geral. Vamos abrir aqui então para cantar o parabéns? Podemos? Então vamos lá. Todo mundo comigo aí, tá? Vamos lá, ó. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitos anos de vida. E pra Luciana nada. Obrigada, gente. E como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, chi, olha lá o áudio. Tá todo mundo ouvindo agora. Feliz aniversário. Fala Obrigada, com ele. gente, que surpresa é essa? Olha, a Natália. Oi, Natália. Essa é a Natália, o amor da minha vida. A Betânia, que é o meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda. O Felipe, que é o amor da minha vida. Tem que falar do Roberto. Vocês vão Meu falar com o filho Roberto, amor da sua vida. maravilhoso. Ele vai ficar triste. A Laísa, que ajuda a gente na empresa. E a Ju, que me ajuda também bastante. E, Gente, claro, parabéns. meu marido que está aqui. E o Obrigada Roberto para também, todos tá ali vocês. pertinho aqui. Eu amo todos vocês. Beijo. Separa o bolinho aí, tá bom? E o depois presente. vocês mandam um pedacinho de bolo pra nós. Isso. Combinado? Obrigado, gente, pela participação de vocês. E feliz aniversário, Luciana. Obrigada, Luciana. Nossa, por essa eu não esperava. Que bacana. Beijo pra todo mundo. Poxa. Deixa eu terminar aqui, ó, no nosso chat, Rosilene Greco. Ela é sensacional, que bacana. Luciano, parabéns pra você e toda a equipe também. Obrigado vocês pelo carinho. A Ellen, também Petricione. Que emoção, linda família. Realmente hoje... Daniela Camires, o Monge, dando os parabéns. A Aline Guedes, parabéns, Lu. Obrigada, A Ellen obrigada. reforçando, parabéns, linda. Que Deus continue dando força sempre. Emília também participando com a gente. A Emília Pires, parabéns, cantando aqui. Ei! E o Monge também falando pro Felipe trabalhar. Viu, Felipe? Vai Não, trabalhar. e o pior é que ele só trabalha, coitado. Foi, acho que um evento de ele estar em casa agora. Gostou? Muito obrigada. Valeu a pena participar desse podcast. Pra Parecia nós, que era mais valeu e difícil. muito. Você pensou que ia ser de... Gente, eu quero fazer um adendo legal. Muita gente vem participar com a gente aqui do nosso bate-papo, fica com medo, fica desesperado, às vezes fica nervoso, mas eu não sei que... Gente, é um minutinho que eu te dou aqui no nosso bate-papo. Olha que legal. Foi difícil, Luciana? Não, não foi não. Foi gostoso? Ainda mais falar do que a gente entende, do que a gente gosta. E você é maravilhoso. Obrigada. Imagina. Não, a gente que agradece a sua participação. Gente, mais um toque. Se a gente quiser conhecer, então vamos reforçar. Quiser conhecer um pouquinho além do cuidado, como que a gente chega até vocês, aonde a gente encontra toda essa equipe maravilhosa. Além do cuidado,
www.alendocuidado.com.br. Tem o nosso telefone. É só ligar, você vai ser atendido pelo pessoal do comercial. Uma conversa maravilhosa, tenho certeza que você não vai se arrepender de conversar com essa pessoa incrível que trabalha comigo, que é a Rose, uma profissional espetacular, que ela consegue levar para você em poucos minutos no telefone exatamente o que eu falei aqui em 1 hora. A Rose consegue conversar com você, entender o teu problema, e a gente vai estar com uma equipe preparada especialmente para ir na sua residência, fazer uma avaliação e te dar uma assistência da melhor forma possível. Estamos no Facebook, Instagram e nas redes sociais e no nosso site. Só colocar lá Além do Cuidado. E você vai ter um amor muito mais além. Entra lá no nosso site, tem lá um pouquinho da minha história também e deixa lá um recadinho pra gente. Que bacana! Marta, parabéns, Lu, Deus te abençoe grandemente. Vou ter que encerrar, gente, senão a gente vai ficar só lendo o chat aqui. Obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Luciana, prazer imenso. Hoje recebemos um bate-papo sensacional nos nossos estúdios, a Luciana Aquilino Cassano, diretora da Além do Cuidado Home Care, uma empresa que a gente conheceu um pouquinho aqui, eu conheci juntinho com vocês, mas se vocês quiserem conhecer mais, entra aí na nossa plataforma, nessa nossa edição tem o link, lá tem todos os detalhes. Foi um prazer imenso bater esse papo com você, conhecer um pouquinho da sua história, igualmente, da guerreira, dessa pessoa iluminada que você continue levando todo esse amor, esse carinho, esse profissionalismo a todos que precisam. Obrigada. O mundo precisa mais disso. Obrigada mesmo. Parabéns. Te agradeço. Parabéns em dose dupla pelo seu aniversário, pela sua dedicação. Obrigada mesmo. Sucesso para todos vocês. Obrigada. Sucesso para vocês, sucesso para toda a equipe, viu? Do Além do Cuidado, que carinho imenso. Obrigado pela participação de vocês. A gente ficou muito feliz, tá? E de todos que participaram e sempre participam do nosso podcast. Espero vocês na nossa próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, Podcast Executivo. Lembrando que esse bate-papo gostoso aqui com a Luciana, com Além do Cuidado, você também acompanha através da Rede Bandeirantes de televisão no programa Podcast Executivo. Todos os sábados pela manhã, entre 6 e 6 e meia, você vai acordar muito bem informado, com grandes emoções, com grandes histórias e convidados especiais, tá certo? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Gente, reserva um pedaço de bolo pra mim, tá? Pro pessoal da equipe aqui, tá todo mundo pedindo. Merece. Obrigado, sucesso pra todos. Espero vocês na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Tchau, se cuidem, saúde!